Imagine acordar um dia e descobrir que um dos recordes mais lendários da história da NBA acabou de cair. Não foi um jogo de playoffs, não foi uma final, não foi um duelo entre superestrelas, foi um jogo comum da temporada regular, até que algo completamente inacreditável começou a acontecer. Um pivô conhecido muito mais pela defesa do que pela pontuação começou a dominar o jogo de uma forma que ninguém conseguia explicar. Cesta atrás de cesta, ataque após ataque. Quando o jogo terminou, o placar mostrava algo que parecia impossível: 83 pontos para um único jogador. Um número que colocava seu nome imediatamente na história do basquete, superando um dos jogos mais icônicos de todos os tempos: os 81 pontos de Kobe Bryant em 2006. O autor dessa noite absurda foi Bam Adebayo, do Miami Heat. Mas o que deveria ser apenas um momento histórico, rapidamente se transformou em uma enorme discussão. Muitos fãs celebraram o feito, outros disseram que aquele recorde deveria ter um asterisco ao lado. E a pergunta começou a circular por toda a NBA. O jogo de 83 pontos de Bam Adebayo foi realmente um dos maiores feitos da história? Ou foi um recorde forçado? Para entender o que aconteceu naquela noite, é preciso voltar alguns dias antes da partida contra o Washington Wizards. O Miami Heat estava vivendo um momento complicado na temporada. O time enfrentava desfalques importantes e vários dos seus principais pontuadores não estavam disponíveis para aquela partida. Jogadores que normalmente lideravam o ataque simplesmente não estavam em quadra. Isso fez com que alguém tivesse que assumir a responsabilidade ofensiva da equipe. E foi exatamente nesse cenário que Bam Adebayo começou a assumir um papel diferente dentro do time. Embora sempre tenha sido reconhecido como um jogador extremamente completo, capaz de defender, rebotear e criar jogadas para os companheiros, ele raramente era visto como um grande pontuador. Ainda assim, nos jogos anteriores, já havia sinais de que algo estava mudando. Nos 6 jogos que antecederam aquela partida, Adebayo vinha com média de mais de 24 pontos por jogo, e o Heat havia vencido 5 dessas 6 partidas. Ou seja, mesmo que muitos não percebessem, Bam já vinha mostrando que poderia carregar o ataque quando fosse necessário. Do outro lado da quadra estavam o Washington Wizards, que passava por uma fase difícil na temporada. A equipe estava em reconstrução e enfrentava problemas sérios em sua rotação de pivôs. 2 dos principais jogadores que poderiam tentar parar Adebayo estavam voltando de lesão e tinham restrição de minutos. Isso deixou a defesa do garrafão extremamente vulnerável. Em vários momentos do jogo, quem teve que marcar Bam foi um jogador consideravelmente menor, Anthony Gill. Para um pivô forte, atlético e técnico como Adebayo, essa diferença física era uma vantagem enorme, e ele percebeu isso logo nos primeiros minutos da partida. O jogo começou e Bam Adebayo imediatamente mostrou que aquela não seria uma noite comum. Desde a primeira posse de bola, ele atacava o aro com agressividade, usando sua velocidade e habilidade para superar a defesa adversária. Vieram enterradas poderosas, eurosteps bem executados e arremessos de média distância. Em poucos minutos ele já tinha marcado 7 pontos consecutivos, e a sensação era de que ninguém em quadra conseguia realmente pará-lo. A cada ataque do Heat, a bola parecia inevitavelmente parar em suas mãos. O ritmo do jogo começou a girar completamente ao redor dele. Então veio o momento que começou a chamar a atenção de todo mundo que assistia à partida. Quando o primeiro quarto terminou, Bam Adebayo já tinha marcado 30 pontos. Para colocar isso em perspectiva, o Washington Wizards inteiro havia marcado apenas 29 pontos naquele mesmo período. Um único jogador estava pontuando mais do que o time adversário inteiro. Naquele instante, algo começou a ficar claro para quem acompanhava o jogo. Aquilo poderia se transformar em uma noite histórica. Mesmo assim, ninguém imaginava o quão longe aquilo iria. No segundo quarto, a defesa do Wizards tentou ajustar sua estratégia. Em alguns momentos vieram tentativas de dobra de marcação. Em outros, tentaram fechar mais o garrafão para impedir as infiltrações de Bam. Mas nada parecia funcionar. Ele continuava pontuando de diferentes maneiras, aproveitando mismatches, atacando o aro e também convertendo lances livres quando sofria faltas. Quando o primeiro tempo chegou ao fim, Bam Adebayo já tinha ultrapassado a marca dos 40 pontos.
ele chegou ao intervalo com 43 pontos, um número que, por si só, já seria uma grande atuação para a maioria dos jogadores da NBA, mas naquela noite parecia apenas o começo. Quando o segundo tempo começou, a sensação dentro da arena era diferente. A torcida já estava completamente envolvida no jogo, esperando cada nova cesta de Bam. A pontuação continuou crescendo rapidamente. Primeiro, ele chegou a 48 pontos. Depois, ultrapassou os 50. A cada cesta, a reação da torcida ficava mais intensa, como se todos ali começassem a perceber que estavam testemunhando algo raro. O técnico do Wizards chegou a pedir tempo em um momento do terceiro quarto, caminhando para o meio da quadra, balançando a cabeça, aparentemente sem acreditar no que estava acontecendo. E então, veio outro momento histórico dentro do jogo. Após um roubo de bola do Miami Heat, Bam recebeu o passe e marcou novamente. Aquela cesta o levou a 62 pontos, o suficiente para quebrar o recorde de maior pontuação em um único jogo na história da franquia do Miami Heat. O recorde anterior pertencia a ninguém menos que LeBron James. A arena explodiu em aplausos. Bam já tinha feito história dentro do seu próprio time, mas ainda havia algo maior em jogo. A partir daquele momento, o objetivo passou a ser outro. A pergunta que começou a surgir era se ele poderia alcançar um dos números mais lendários da NBA, os 81 pontos de Kobe Bryant. Quando Bam ultrapassou a marca dos 70 pontos, a arena inteira já estava em pé a cada ataque. Cada posse de bola parecia carregada de expectativa. Cada arremesso poderia aproximá-lo ainda mais da história. Quando ele finalmente chegou a 81 pontos, empatando o recorde de Kobe Bryant, a arena foi a loucura. Era um momento que muitos fãs jamais imaginaram ver novamente, mas Bam ainda não havia terminado. Pouco depois, ele marcou novamente e chegou a 82 pontos, tornando-se oficialmente o segundo maior pontuador em um único jogo na história da NBA, atrás apenas dos 100 pontos de Wilt Chamberlain em 1962. E então, veio mais uma cesta, 83 pontos. O técnico do Heat decidiu substituí-lo pouco depois, enquanto toda a arena se levantava para aplaudir aquela atuação histórica. Mas foi justamente nesse momento que a história começou a tomar um rumo diferente. Quase imediatamente começaram a surgir críticas. Alguns analistas apontaram que Bam havia cobrado 43 lances livres durante a partida, convertendo 36 deles. Outros disseram que o jogo já estava praticamente decidido quando ele continuou em quadra, buscando mais pontos. Para alguns ex-jogadores e comentaristas, aquilo parecia menos um jogo competitivo e mais uma corrida deliberada para alcançar um recorde. Curiosamente, quando se analisa o famoso jogo de 81 pontos de Kobe Bryant, algo parecido aconteceu. Naquela noite, em 2006, Kobe tentou 46 arremessos e foi responsável por mais da metade dos ataques do Los Angeles Lakers. Assim como Bam, ele também permaneceu em quadra até os últimos momentos do jogo para continuar pontuando. Em outras palavras, quando um jogador está próximo de fazer história, é comum que o time permita que ele continue tentando. Bam Adebayo ouviu todas essas críticas, mas sua resposta foi simples e direta. Ele disse que não se importava com quem estava irritado com sua atuação. Segundo ele, se um jogador tem 70 pontos com vários minutos restantes no jogo, seria absurdo simplesmente parar de tentar pontuar. Para Bam, aquilo fazia parte da competição. Se os adversários não queriam que ele marcasse tantos pontos, deveriam ter encontrado uma forma de pará-lo antes. No final das contas, independentemente das opiniões, um fato permanece inquestionável. Bam Adebayo marcou 83 pontos em um jogo da NBA, algo que coloca seu nome em uma das listas mais exclusivas da história do basquete. Seu nome agora aparece logo abaixo de Wilt Chamberlain e logo acima de Kobe Bryant, em uma das estatísticas mais impressionantes do esporte. E a verdade é que, gostando ou não da forma como aconteceu, quem assistiu aquele jogo provavelmente testemunhou um dos momentos mais inesquecíveis da história da liga.